Queridos irmãos, ontem, lendo a palavra, meditando no texto, eu fui novamente impactado pelo livro de Daniel, que é um livro muito conhecido nosso, dos leitores e conhecedores da palavra, profeta Daniel. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim, muito desejoso que hoje chegasse rápido para eu trazer essa reflexão para os irmãos. Então, abre a sua Bíblia em Daniel 12, é o último capítulo. A Sociedade Bíblica intitulou O Tempo do Fim. No verso 7, diz a palavra do Senhor assim: Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: Passarão um tempos, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Deus e Pai amado, soberano, para você entender esta passagem, esse versículo, você tem que fazer algumas leituras anteriores e começar, por exemplo, do capítulo de número 10, porque é aqui que começa essa visão, a visão de Daniel no rio Tigre. A última visão de Daniel, nesse livro, e ele está vendo o seu tempo, é inegável que ele está olhando para o seu tempo. Deus está falando para Daniel de coisas que estariam acontecendo no seu tempo. Nos reis daquele momento ali. No entanto, Daniel capítulo 11, do verso 21 até o verso 34, vamos ler essa parte, senão eu vou ficar falando assim, não é um texto muito conhecido também, então vamos ler essa parte. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província, fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à sua mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará
contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E, tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o Deus se tornará forte, o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Até esse ponto, olha para mim. Você sabia que essa profecia já aconteceu? E foi exatamente assim, né? O templo foi profanado, as abominações entraram, colocaram uma estátua de Zeus. Foi no reinado de Epifânio IV. Então, Daniel, com todas as suas visões, aliás, todas as profecias de Daniel já aconteceram. Não tem nenhuma profecia em Daniel para acontecer. Todas elas já aconteceram. No entanto, nós estudamos a Bíblia, estudamos o Apocalipse, que são as profecias que ainda não aconteceram. A gente estuda aquele livro e aquele livro ele é interpretado à luz de todos os outros livros da Bíblia. Se você quer uma interpretação autêntica do Apocalipse, não é inventar nada, é ler o restante dos outros livros. Porque a interpretação do Apocalipse está espalhada em toda a Bíblia. Então você encontra em todos os fragmentos da palavra, desde o Gênesis, histórias, passagens, versículos que apontam para o fim, que falam do fim, que fundamentam ideias e visões do Apocalipse. Você encontra lá. Então, esta passagem aqui que eu acabei de ler, ela já aconteceu. No entanto, teologicamente, ela é uma projeção do que virá. E, nesse sentido, ela explica passagens do Apocalipse como o fim, como a vinda do filho da perdição. Ela explica, a gente toma como analogia, como uma visão profética para o que vem depois. E a minha dúvida que me saltou à mente, é que nós nos debruçamos na palavra e a gente aí se depara com um texto desse. Passarão tempos e metade de um tempo. Quer dizer, quem é que não quer saber quando virá o fim? Você gostaria de saber, não gostaria? Quem gostaria de saber aqui quando vai ser? Eu também gostaria. Eu também gostaria de saber quando é que vai ser o fim. Você sabe por quê? Se você sabe quando vai ser o fim, a gente aí se prepara, né? Se preparar melhor. Opa, segunda-feira que vem, opa! Estamos aí em oração essa semana, porque já é a semana que vem, segunda-feira que vem, vai começar uma grande perseguição à igreja, etc. Tal. Mas nós não sabemos quando é esse fim. Nós não sabemos se vai ser a segunda-feira que vem mesmo, se vai ser no outro ano, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 100 anos. Não tem como nós sabermos disso. Não tem como a gente saber. Mas tem como a gente desconfiar. Porque quando essa pergunta foi feita a Jesus, ele
Na sua resposta, ele disse, vocês não sabem distinguir tempos e épocas? Vocês olham para o céu e dizem, vai chover. Vocês olham para... Hã? Vocês conhecem a natureza. Vocês conhecem os sinais dos tempos. Vocês conhecem os sinais dos tempos. Inclusive as pessoas muito mais ligadas à natureza, à plantação, pecuária, eles conhecem muito esse negócio. Eles conhecem quando vai chover, quando vai dar vento, quando vai dar vendaval, quando vai ter um frio intenso. Eles conhecem isso com antecipação. Não por técnica, mas porque eles vivem ali. Eles estão sintonizados com a natureza. Sintonizados. Então Jesus, quando foi perguntado, ele trouxe essa ideia. Vocês conhecem os sinais dos tempos? E não sabem dizer quando vai ser o fim? Então aqui está dizendo, passará um tempo. E eu fiquei pensando nessa coisa de tempo. Meu Deus, como é que é isso? Lógico que eu não descobri exatamente. E eu fui ler desde lá do capítulo 10, e eu passei por esse capítulo 11, do verso que a gente leu aqui, 21 ao 35. Li vários comentários na Bíblia de Estudo, né? Meu Deus do céu, muitos comentários sobre essa profecia, sobre o que aconteceu, sobre o que Daniel estava falando. Mas eu estava, irmãos, confesso aos irmãos, eu não sei se era um pecado no dia que eu fiz isso, mas interessado no dia do fim. Toda hora me lembrava assim, caramba, poxa, mas se a gente tivesse uma pistazinha, né? Se nós tivéssemos uma pistazinha, eu falei, Senhor, dá uma pista, Senhor. Dá uma pista, porque parece tão claro aqui. E aí, eu comecei lendo, li as outras partes, li capítulo 12, neste tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Meu Deus, no tempo do fim, vai haver uma angústia tão grande, que nunca houve uma angústia anterior. Nunca houve uma angústia anterior no tempo do fim. Eu fiquei refletindo sobre isso. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Eu falei, cara, que legal, isso está lá no Apocalipse. Importa que a gente... Não importa a angústia, o que importa é se você vai estar escrito no livro. Mas olha só, a Bíblia prevê uma grande angústia para o tempo do fim. E eu então continuei. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, que também é uma ideia que está no Apocalipse. Os que forem sábios resplandecerão com fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, foi isso. Ele estava falando do futuro, e aí ele, nesse momento, ele escreve como se fosse Deus falando para ele. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quer dizer, o conhecimento vai se multiplicar. A sabedoria vai se multiplicar. E aqui eu dei aquela parada crítica, né? Dei aquela parada crítica, cele o livro. Quer dizer, não vai ser escrito mais nada nesse livro. Nada mais será acrescentado nesse livro. Não precisa acrescentar mais nada nesse livro. Olha, aqui nós estamos um tempão antes de Cristo ainda, hein? Aqui nós estamos aí uns 400 anos, vamos ver. Mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Cele o livro, Daniel. Nada mais precisa ser escrito. Cele o livro. Não vai ser mais nada acrescentado às ideias que já existem aí. Cele o livro. Porque muitas coisas acontecerão, né? As pessoas vão andar por um lado e para o outro. E o saber se multiplicará. Gozado que a gente tem a nítida noção, quem estuda, né, quem é gente de ciência,
Olha que absurdo eu vou falar. É absurdo aos olhos humanos, né? Olha que absurdo. Até o século XVIII, o mundo estava mais ou menos do mesmo jeito que na época de Jesus, a nível de conhecimento. Do século XVIII para cá, olha só, de todo o conhecimento que existe no mundo, 95% surgiu do século XVIII para cá. Você não acha uma coisa meio absurda, não? Todo o conhecimento que existe no mundo, 95% de todo o conhecimento que existe no mundo passou a existir do século XVIII para cá, depois da Maria Fumada, depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, você atravessava o mar do mesmo jeito que há 1000 anos atrás, a remo e com vela. Olha só, do mesmo jeito. Ou tinha escravo remando, ou tinha vela recebendo vento. Não mudou nada. Pouquíssimos avanços a humanidade teve até antes da Revolução Industrial. E aí você tropeça num versículo desse, que no fim, nos tempos do fim, o saber se multiplicará. E é o que a gente vê numa visão exponencial. A gente se perdeu já no conhecimento. A gente já se perdeu no conhecimento. A gente já perdeu. Eu falando aqui, e olha que coisa de doido. O que eu estou dizendo aqui poderia ter sido transmitido via satélite ao mesmo tempo para todos os países do mundo, para todos os lugares dessa terra. Poderiam receber o que eu estou falando aqui hoje, ao vivo, sem gravação. Você não acha que isso é muita tecnologia, não? Meu Deus! Meu Deus, o saber se multiplicou muito, meus queridos irmãos. Não há dúvida que nós estamos no tempo do fim. Isso é uma evidência. Mas o mais estarrecedor, e eu fiquei assim, preocupado com a igreja, porque a igreja está vivendo no tempo do fim. Será que todos nós temos consciência disso? Todo o povo de Deus tem consciência disso? Irmãos, talvez não. Talvez muitos irmãos não tenham consciência disso. Que a gente viva no tempo do fim. Mas eu não tenho, meu Deus, a minha atuação é uma atuação municipal aqui. Eu não estou além dessas fronteiras. Nosso grupo é o nosso grupo aqui. Eu sou responsável por um pequeno grupo. E eu tenho que alertar aos irmãos que nós estamos vivendo no tempo do fim. E o que fazer no tempo do fim? E aí, eu tive uma ideia. Irmãos, eu não uso a inteligência artificial para colaborar com o sermão. Não, eu não uso. Eu uso para muita coisa, mas para isso eu não uso. E ontem eu tive aquela ideia assim, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui na inteligência artificial. Uma pergunta para botar ela para pensar. Porque eu estou pensando nisso aqui. Quem usa, você sabe que a inteligência artificial é a média de todas as coisas. O que ela responde é o que alguém escreveu em algum lugar. Alguém escreveu em algum lugar e ela toma aquilo ali como verdade e ela responde. E aí, eu fiz uma seguinte pergunta. Explique a visão de Daniel no rio Tigre, descrita na Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 10 ao 12. Explique. A explicação que ela deu é a explicação teológica clássica, que está na Bíblia de Genebra, que está na Bíblia
de estudo, da maioria das Bíblias de estudo, aquela classificação, aquilo que já tinha lido, já sabia, tal, eu sei que é assim mesmo, tal. É a explicação que ela deu. Que nós fazemos em estudos aqui, que Valmir já fez em estudos, é a explicação que ela deu. A explicação teológica baseada no que a gente já conhece. Eu aí pensei assim, vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer uma pergunta daquilo que não está escrito em lugar nenhum ainda. Aquilo que as pessoas não escreveram na internet. Aquilo que está acontecendo hoje. Que aconteceu na semana passada. Que ainda não está pacificado. Eventos que estão ainda em desenvolvimento. E aí eu perguntei, os acontecimentos geopolíticos atuais podem ser interpretados como uma projeção de Daniel 10, verso 21 ao 35? Os acontecimentos geopolíticos atuais, quer dizer, a política de hoje, que nós estamos vivendo hoje, está saindo no jornal hoje, pode ser interpretado. Ou seja, para me dar essa resposta, ela não vai ler em lugar nenhum porque não tem nada escrito ainda. Está acontecendo. Estamos vivendo. Meu amigo, a resposta foi uma resposta incrível. Não vou ler a resposta dela toda, não. Mas depois que ela deu a resposta, ela perguntou assim, você quer que eu faça uma tabela comparativa entre Daniel, capítulo 11, verso 21 ao 35, o anticristo e a geopolítica atual? Ou seja, você quer que eu fale do que está escrito em Daniel, do que a Bíblia fala sobre o anticristo e a geopolítica atual e como isso tudo se relaciona com a geopolítica atual? Cara, a minha curiosidade foi, eu quero. Eu quero que você fale, sim, eu quero que você me diga, porque isso não está escrito. Ou seja, isso ela vai ter que pensar. Aí ela fez. Na parte de Daniel, ela falou tudo certinho como está escrito na teologia. Na parte do anticristo, ela também desceu direitinho como é escrito na teologia. Quem era o anticristo, tal, papapá, fez relação, tal. Muita coisa que tem aqui. E na parte da geopolítica atual, irmãos, é impressionante como ela conseguiu dar. Ela não deu nome aos bois, mas ela identificou os rebanhos. A coisa assim impressionante. O que eu vou pontuar aqui, não vai ser isso tudo, não. Mas é a profanação do sagrado, que é o que nos interessa. O resto não interessa para a gente agora, nem hoje, nem tal. Mas é muito interessante esse quadro que ela fez. Então, quando ela chega no item, que ela fez vários itens, ela fez assim, ascensão ao poder, diplomacia enganosa, guerras regionais, profanação do sagrado, perseguição aos fiéis, resistência do povo de Deus. Ela deu esses itens. E quando ela chega na profanação do sagrado, ela fala de Daniel. Em Daniel, profanou o templo em Jerusalém, erguendo altar a Zeus. Epifânio, que foi o anticristo daquela época, Epifânio IV, ele profanou o templo de Jerusalém, erguendo um altar a Zeus dentro do templo, um deus grego dentro do templo judaico. Ele fez isso, Epifânio. Então, ele era o anticristo daquela época. Com respeito à profecia do anticristo, ela diz, colocará, entre aspas, porque isso é uma frase da Bíblia, abominação da desolação no templo, exigindo adoração. O que o anticristo vai fazer? Colocará abominação da desolação. Lá em Mateus, capítulo 24, ela cita aqui 24 e Apocalipse 13, fala a respeito do abominável da desolação
no santo lugar. Quando vires o abominável da desolação no santo lugar, quem estiver na cidade, fuja para os montes. É isso que está escrito em Mateus 24. Tipo assim, já era. Não tem mais o que fazer. Quando o abominável da desolação estiver no santo lugar. Então, por respeito ao anticristo, ela diz assim, ela retoma Mateus e fala o abominável da desolação. E quando ela fala dos acontecimentos geopolíticos atuais relacionados a essa ideia da profanação do templo, olha o que ela pensou sobre profanação do templo. Veja se parece com alguma coisa que você já viu em algum lugar. Pressões ideológicas que tentam relativizar ou substituir a fé, secularizando valores espirituais, invalidando esferas de culto. A inteligência artificial não acredita que vai ser uma estátua de Zeus que vai estar dentro do templo. A inteligência artificial não está falando, não, vai ter uma estátua de Zeus dentro do templo, como fez Epifânio lá no livro contado por Daniel. Ela diz que essa estátua de Zeus, esse abominável da desolação, olha só, gente, isso é uma máquina, é um programa de computador pensando. Será que um programa de computador tem mais capacidade de pensar do que um ser humano? Eu não acredito. Pressões ideológicas que tentam relativizar ou substituir a fé. Relativizar ou substituir a fé. Está lembrado de alguma coisa que você viu no social, nas igrejas? Está lembrado de alguma coisa? Pressões ideológicas que tentam relativizar ou substituir a fé. Secularizando valores espirituais. Secularizando valores espirituais. Eu não vou citar nomes de igrejas, mas de acontecimentos. Já ouviu um papo no passado aí de que alguém estaria se metendo na vida da igreja para dizer a quem ela deve casar? Já ouviu algum papo assim? Já ouviu algum papo dizendo que alguém se meteria na vida da igreja para dizer o que ela pode dizer ou o que ela tem que dizer? Já viu algum papo por aí dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada? Já viu um papo por aí, que eu não vou dizer quem foi que disse, mas todo mundo sabe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, de que a igreja tem que aceitar a todos. Já viu um papo por aí nesse sentido? Pressões ideológicas. Pressões ideológicas que tentam relativizar ou substituir a fé, secularizando valores espirituais e invadindo esferas de culto. Gente, a palavra invadir é o máximo daqui. Invadindo. Ninguém vai pedir licença. Quando a igreja vê, já está dentro, ela já está fazendo, ela já está corrompida. Invadindo esferas de culto, aonde quem tinha que determinar seriam os líderes religiosos lá, seria o líder daquela igreja. Mas uma vez invadida por teorias ideológicas, essa gente perde o poder e a igreja passa a ser um mundo com uma cruz pendurada no pescoço. Gente, eu não sei até onde você consegue enxergar o que eu enxergo.
Mas, lógico, os 7.000 remanescentes existem, mas já existe muita gente travestindo a igreja de mundo e não está nem percebendo. Nós já temos muitos grupos evangélicos, ou então, melhor ainda falando, grupos cristãos, que você não percebe mais os valores descritos na sã doutrina forte no meio deles. Você não percebe mais. Mas a mudança foi tão sutil, mas tão sutil, que nem eles mesmos conseguiram perceber, porque foram invadidos sorrateiramente por ideias inocentes, entre aspas. E agora, a igreja se parece tanto com o mundo, que o mundo nem mais se preocupa com a igreja. Eu me converti numa época que ser crente era uma preocupação para as pessoas que estavam ao redor. Porque essa pessoa que era crente incomodava. A sua fé incomodava. A sua forma de pensar incomodava. Sair de casa de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, incomodava. Hoje, sair para ir para a igreja não incomoda mais a ninguém. E a gente vai perdendo características que a gente tinha. Características que nos destacavam. Eu estou falando nos, mas acredito que a gente não perdeu muitas características, mas uma grande parte dos evangélicos hoje perderam tantas características que às vezes a gente confunde. A pessoa antigamente que vinha para a igreja, ela sabia que tinha que parar de fumar, tinha que parar de beber, tinha que tirar a tatuagem. Hoje a mentalidade é outra, ela vem para a igreja e acha que a igreja tem que aceitar ela do jeito que ela veio, cheia de vícios, cheia de... jogando na bet. A igreja, não, a igreja aceita todo mundo, a igreja, daqui a pouco está todo mundo. Meu Deus do céu. A igreja não tem que aceitar todo mundo. A igreja tem compromisso com a verdade. E tem que se pautar para que os seus membros andem dentro da verdade, que é a Bíblia. Não é o que o pastor fala tão simplesmente, porque se ele falar fora do texto, não devia estar falando mais nada. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que usar um X para dizer quem está dentro e quem está fora, para que a gente seja de fato reconhecido como um crente. Eu estava pensando aqui, no nosso caso agora particular, que a gente há muito tempo não fala de ficha de membro nessa igreja. Então parece que todo mundo que está aqui e se sente membro, é membro. Tem algum problema nisso? Olhando de uma forma rasa, não tem problema nenhum. Mas se você for olhar de uma forma criteriosa, aí tem um problema. Porque no momento em que todo mundo se sente, mas nem todo mundo é, quando você está lá fora, você traz vergonha para o evangelho. Porque você só se sente, mas você não é. Os ensinamentos de um púlpito são para serem seguidos. Ah, mas eu não consigo. Cara, tem que conseguir. Existem algumas características que você tem que ter para você pertencer a algum grupo. Você vai fazer uma prova, sei lá, uma prova para o milharismo. Não é só habilidade intelectual, a prova tem habilidade física também. Você tem que ter pelo menos o mínimo que se espera de alguém que vai ser um soldado. Porque se você estiver muito longe do mínimo, não vai chegar nunca a fazer parte do grupo. E aí você não pode fazer parte daquele grupo, porque você não tem nem o mínimo que é exigido. Alguém está me falando sobre a prova para a Polícia Federal? Tem que ter 3 flexões. 3 barras
Eu falei, você já faz 3 barras? Não, não faço nenhuma. Você sabe que você tem... Não, tem 1 ano para treinar para conseguir fazer 3 barras. Tem que ter um mínimo. Porque senão você não pode pertencer àquele grupo. Se fazer polícia, se exige alguma coisa, como a igreja não exigiria nada de seus membros? Algo muito mais grave ser crente. Você está entendendo a ideia? No momento em que a igreja para de fazer suas exigências, para dizer assim, membros da igreja estão no fichário de membro. Ponto. No momento em que ela suaviza regras, no momento em que ela se flexibiliza, ela traz um fogo estranho para dentro das suas paredes. E é nesse ponto em que a igreja hoje está se perdendo. A igreja vai conseguir se perder falando de Jesus, mas segundo o que a inteligência artificial pensou, como é que a estátua de Zeus vai ser colocada dentro da igreja no século XXI? Pressões ideológicas que tentam relativizar ou substituir a fé. Secularizando valores espirituais, invadindo esferas de culto. Começa aceitando tudo que aparece aí. Começa aceitando tudo. É a estátua de Zeus no meio da igreja. O que Fânio fez lá atrás, profetizado por Daniel. Começa relativizando tudo, começa aceitando tudo. Tudo é bom, tudo é bênção. Isso é bênção, irmão. Vem para cá, tal. Você vai crescer. Você vai crescer, mas antes você tem que se converter para depois começar o crescimento. A conversão vem antes do crescimento. Conversão vem antes do... Só passa a crescer a partir da conversão. Só passa a crescer. Até a conversão não está crescendo. Até você dizer assim, não basta, eu não quero mais nada com o mundo, eu não quero mais nada com as trevas, eu não quero mais nada com coisas erradas, eu não quero mais nada. Até esse dia você não se converteu, porque se converter é virar as costas para o mundo, é virar as costas para o erro. Aí quando você diz isso, não basta, aí o cara se converteu agora, ele não quer mais nada com o mundo, ele não quer mais nada com nada. Agora ele vai começar a crescer na fé. Ele vai pedir o batismo, inclusive, outubro, começamos as aulas do batismo. Já vai avisando aí para quem perguntou. Outubro, uns domingos de manhã comigo. Vai começar a crescer. Decidiu, converteu. Vamos atualizar o fichário de membros da igreja. Não vai ter esse negócio, mas é que eu não gosto, não sei o que, tal. É bom, irmão, então fica sabendo que o irmão oficialmente não é membro dessa igreja. Se você não quiser, não tiver no fichário, você não é membro dessa igreja. Você é bem-vindo aqui, mas não pode dizer que é membro da igreja. Que a gente tem que fazer a pessoa ficar bem clara assim, estou dentro ou estou fora. Todos são bem-vindos a esse lugar, irmão. Todos. Isso aqui é a casa da cura. É a casa da cura espiritual, da cura física, do abraço, do acolhimento. Mas a partir do momento que chegou, foi acolhido, tem que começar a crescer. Para ser do grupo, tem que começar a crescer. Porque senão, temos tal como muitos grupos que eu já vejo por aí, isso muito claro. Pressão social lá fora. Ano que vem. Ano que vem. Irmãos, ano que vem é um ano de política, irmãos. Ano que vem é um ano de política. Ano que vem todo mundo, as máscaras caem. Ano que vem, o abominável da desolação
no santo lugar. Política é o abominável da desolação no santo lugar. Não existe político santo, nem os crentes. Santo, falei demais, né? Honesto só, não precisa ser santo, não. Honesto, só honesto. Só honesto. Se está lá dentro, se não fez errado, sabe quem fez e ficou calado. Eu não fiz nada errado, mas sabe quem fez e o que foi errado é muito grave, vai prejudicar muita gente e você ficou calado. Então você também compactuou com o erro. Quem quiser se misturar com política, olha, é um caminho que eu não aconselho para ninguém. Pastor, mas é necessário. Gente, vamos terminar lendo Daniel, verso 8, capítulo 12. Então, ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Vamos lá, de novo, verso 8. Então eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.235 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Gente, ele estava preocupado com o fim. Ele diz, não entendi. Me explica porque eu não entendi. Mas que Deus diz assim, cara, eu não preciso entender. Siga o seu caminho. Deixa, porque tudo que vai acontecer já está determinado. Não tem como você mudar nada. Tudo que vai acontecer já está escrito. Não tem como nada mudar. Nenhum país vai melhorar com política. Nenhuma cidade vai melhorar. Nenhum político melhorará nada. Siga o teu caminho, Daniel. Esquece essas coisas. Segue o teu caminho, porque no final dos dias você descansará e receberá a sua herança. Siga o teu caminho. Não fica tentando consertar o mundo, não, porque o destino do mundo já está determinado. Não tem o que fazer mais. O destino das nações já está determinado. O Satanás chegou para Jesus, olhou para todas as nações e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, ao invés de dizer, tu não vai me dar nada porque nada disso é teu. Não. Jesus tomou como verdade o que ele estava falando e não deu essa resposta. Retira-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. O diabo quis dar o que era dele. Quis dar todas as nações. Trocou todo o poder do mundo pela adoração de Jesus. E Jesus não disse, tu está mentindo, tu não é dono de nada aqui, o que tu tem? Ele disse, não, retira-te. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. Não quero as nações. Se Jesus quisesse as nações para Ele, teria pego lá atrás, quando lhe foi oferecido. Então, esquece que política melhora alguma coisa, vai resolver o problema dessa nação, tal. Isso não melhora, isso não resolve. Onde já está estragado, fica estragado mesmo.
O fim está vindo por aí. Quanto a você, Daniel, segue o teu caminho. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. O que eu estou fazendo? Estou seguindo o meu caminho. Pastor, o negócio da política, não, irmãos, deixa esse negócio lá para trás. Eu não apoio ninguém, não quero saber de ninguém. Pastor, não tem opinião, é isento. Não, pastor tem opinião, lógico que eu tenho uma opinião. Eu vou na urna e voto na urna. Eu nunca vou na urna, eu nunca deixei de ir na urna. Eu vou na urna, voto, faço o meu papel. Mas é só isso que eu faço. É só o meu papel cívico, de cidadão. Tal. Pastor, tem que defender a democracia. Não, eu não tenho que defender a democracia. Tira isso é ideologia que meteram na tua cabeça. Igreja não tem que defender democracia nenhuma. Meteram isso na tua cabeça, não tem respaldo bíblico nenhum aqui, até porque nesse tempo não tinha nem democracia, era ditadura. Nesse tempo era império. A Bíblia não vai respaldar ninguém para defender a democracia. Que absurdo é esse? Na época da Bíblia, os gregos ainda iam fundar a democracia ainda. Então, queridos irmãos, siga o teu caminho. Deus e Pai amado, soberano Senhor,